Fatores psicofisiológicos. O enfoque psicofisiológico se baseia essencialmente na avaliação da função cerebral, fisiopatologia, como por exemplo a atividade elétrica da pele, o eletroencefalograma e o eletrocardiograma. Trabalhando sobretudo em contexto laboratorial. Falta, no momento, uma meta-análise de outros tipos de investigação da função cerebral, como por exemplo, os estudos com PET-SPECT. Os estudos demonstraram que, tanto a ativação tônica, reação global do sujeito na ausência de estimulação específica, quanto a ativação fásica, reação à estimulação específica, é menor nos criminosos. Também apresentam, os criminosos, uma média menor do ritmo cardíaco, menor nível de condutância da pele e maior tempo de resposta na atividade elétrica da pele, bem como registros eletroencefalográficos com maior incidência de anormalidades. Fowles, 1980, Remme, 1981, Setterfield, 1987, Volavka, 1987, Odins e Grunau, 1988, Milstein, 1988, Venablius, 1988, Buikuisen, Eurelingsbontekoi e Rost, 1989, Patrick, Cuthbert e Lang, 1994. Alguns estudos trabalharam também com crianças e adolescentes, Magnusson, 1988, e demonstraram que as crianças com comportamentos considerados desviantes apresentam maior ativação do sistema nervoso. No entanto, estudos longitudinais, Brain, Venablius e Williams, 1990 e 1995, demonstraram que adolescentes com comportamentos antissociais e que posteriormente vieram a cometer crimes apresentavam significativamente menor ativação cardiovascular e eletrodérmica, do que os que não cometeram crimes. Através da apresentação das 4 categorias citadas é possível constatar que foram realizados diferentes estudos. Apesar das metodologias utilizadas e dos resultados serem por vezes questionados, a maior parte dos trabalhos podem ser considerados científicos e metodologicamente corretos, demonstrando que de fato, podem existir fatores biológicos implicados no crime, sejam estes identificados como genes, hormônios, neurotransmissores, etc. Constata-se também que, apesar de alguns estudos não referirem apenas as variáveis biológicas, mas também as variáveis psicológicas e contextuais, a divulgação dos seus dados é efetuada segundo uma lógica reducionista e determinista, tentando estabelecer uma causalidade linear entre fatores biológicos e o crime e, contribuindo deste modo para a rejeição das abordagens biológicas no estudo do crime. Funcionando de acordo com esta perspectiva linear, se um sujeito cometeu um crime porque as suas características biológicas assim o determinam, e se estas são fáceis de identificar, medir a quantidade de glicose, colesterol, EEG, etc., por que não prevenir o crime em pessoas, digamos, de risco? Avançando um pouco mais, por que não efetuar terapias genéticas no embrião para os sujeitos que apresentam a este nível alterações identificadas como características do criminoso? Perante estas questões levanta-se uma outra, que é do arbítrio individual, anulando esta liberdade através da certeza do comportamento ser desse jeito porque é determinado unicamente por fatores biológicos. Essas questões são de primordial importância na psiquiatria forense porque dizem respeito à imputabilidade, culpabilidade e responsabilidade. De qualquer forma, parece que a ideia da biologia ser a única ou principal determinante do comportamento é universalmente rejeitada. Assim sendo,
tentar explicar o comportamento e as atitudes humanas, apenas a partir de fatores biológicos não parece ser um bom método, pois qualquer comportamento, incluindo o comportamento criminoso, é considerado como um conjunto de inúmeros processos em complexa interação. Em nosso caso, essa interação se dá através do vocábulo tríplice, biopsicossocial. Segundo Cristina Queiroz, a perspectiva biológica utilizada pelos vários estudos descritos pode ser considerada como uma biologia das causas. A alternativa a esta perspectiva mecanicista seria a biologia dos processos, que começa a ser utilizada atualmente, através da abordagem biopsicossocial, a qual tenta articular os fatores biológicos com os restantes níveis do comportamento humano. Na avaliação da biologia do crime, mesmo reconhecendo ser necessário perscrutar as bases biológicas do crime, esta deverá considerar, obrigatoriamente, a interação com outros fatores envolvidos. Farrington, 1987, Reinidak, 1990, Farrington, 1991, não esquecendo que o indivíduo é um ser biológico em interação com o meio, Carli, 1990. Em suma, pode-se concluir que as abordagens biológicas, apesar de serem geralmente vistas como polêmicas e discricionárias, também são importantes no estudo e na compreensão do crime e do criminoso, não devendo nem ser negadas nem supervalorizadas. Interpretando os fatores biológicos como representantes da personalidade da pessoa, será possível articular este aspecto constitucional com outros níveis da personalidade, bem como com os níveis do ato transgressivo e com o significado deste.